Se não é no Engenho de Dentro, é aonde? Gabriel não tem mais jeito. Vicente não tem casa. Carlos não tem família. Valtair é morador de rua. Edgar é uma internação social, não tem o que fazer. Desses pacientes de longa, a vida há de se encarregar. O hospital está inventando de falar desses casos. Essas são algumas das frases que pairavam sobre os pacientes internados na Enfermaria Masculina Aliança. Um espaço que reunia essas situações que não tinham jeito, que não tinham perspectiva, que não tinham passado, presente e futuro. É difícil falar e não se emocionar do período que eu vivi. Uma experiência que me modificou por completo, assim, que me afetou e que me afeta até hoje. O processo seletivo era para montar uma equipe que ajudasse, que pudesse contribuir para o fechamento do hospício. Eu levei isso tão forte e tão acreditei de fato nisso, e eu acreditei nisso desde a entrevista. Por ser esse espaço de desistência, esse trabalho me despertou uma insistência. Quem eram essas pessoas que estavam ali? Quais eram suas histórias? Aonde isso estava? Para mim, na Aliança, o melhor período foi quando a Gisela chegou, toda entusiasmada, e eu pensei assim, meu Deus, será que essa menina vai dar conta? Eu aprendi o que era atenção psicossocial no NISE. É curioso isso, porque eu pude entender de que modo que a gente consegue fazer um trabalho no território de aproximação e de poder, de fato, reconstruir, resgatar a história do sujeito, né? E do quanto que isso tem interferência no modo como essa pessoa vai poder reconstruir a sua vida para além do hospício, para fora do hospício, né? Aqui eu encontrei pessoas que acreditavam no fim do manicômio, que essa era a direção de trabalho para todos que estavam aqui, e que principalmente não existiria nenhum paciente que fosse intratável, seja de longa, já do instituto de muito tempo, ou desses que vinham transferidos, todos eles teriam condições de ir para a cidade. Então a gente resolveu fazer um certo censo de qual era, em que pé estava cada situação, a fim de retomar os direitos mínimos de cidadania de cada um. Foi um trabalho muito de formiguinha mesmo, muito minucioso. Esses pacientes que nem existiam civilmente, que não tinham nenhuma documentação, passaram a existir, passaram a ter direito de ter o documento, de ter um benefício, de ter sua história resgatada. E além dessa parte, acho que mais burocrática, mas que tem toda uma importância, né, para cada sujeito, a gente foi também fazer o resgate de cada história com as famílias. E isso era muito forte. E tem um terreno não sei aonde, tá abandonado, e o terreno é dele. E ela corria atrás, né, pra ver aquilo, conseguia mesmo tirar aquele paciente dali. Ela conseguiu esvaziar a enfermaria. E foi um caminho muito longo, mas foi um caminho muito bonito, né, de ver esses pacientes ganhando vida de novo, poder ganhar independência, autonomia, poder ter voz realmente. E isso me fez realmente me apaixonar e ver o quanto que era importante, né, o espaço ali de tratamento, né, o que era a internação não deveria realmente continuar. Quantas vezes nós não fomos no território daquele usuário de origem, mesmo já tendo muitos laços rompidos ou todos os laços rompidos, durante a crise do usuário, e do quão importante isso foi nesse processo de desíndio. E isso é de uma fineza e de uma potência muito intensa. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, sabe? Paciente assim que a gente não pensava de sair daqui de dentro. Um trabalho muito bom mesmo. Todo mundo pode prescindir da instituição hospitalar, desde que a gente trabalhe para isso, entendendo que cada dia mais de uma internação desnecessária é inadiável uma alta. Um fio principal e que me parece que permeia todo o trabalho aqui. Como é que a gente coloca todos os recursos da instituição a favor dos pacientes que têm mais dificuldade, assim, de uma radicalização na equidade mesmo,
que eu acho que tinha uma proposição aqui importante nesse sentido. Assim. E a construção de uma alta, ela nem sempre é óbvia, ela nem sempre está dada, nem sempre ela está clara. A gente vai precisar construir. Quando perguntavam que eles queriam sair de alta, não era uma realidade para eles. Então a gente começou também a trabalhar isso com cada paciente. E uma das estratégias que eu acho que foi muito importante para mexer com isso foi a mistura dos pacientes, que eram de internação por crises, né, pontuais, com pacientes que já estavam internados há muitos anos. E acho que essa mistura fez com que as coisas mudassem para esses que não tinham nenhuma vontade de sair. Acho que isso começou a ficar mais presente ali na dinâmica do dia a dia. Para a gente conseguir fazer altas sustentáveis. E eu acho que isso que foi uma marca também do processo do NISE, da desconstrução do NAC, que foi não foi fechamento só, foi desconstrução. Desconstrução no sentido de que teve muito investimento e muita responsabilidade nisso, assim. Tanto na criação dos leitos dos CAPs, que a 32 não tinha nenhum leito de CAPs e hoje conta com 30 nesses últimos 10 anos, quanto no investimento da formação de profissionais que se inquietassem com isso, uma formação permanente que se inquietasse, né? E dos leitos de RT. Então foi de fato uma qualificação no território e uma aposta nele, assim. A gente também tem uma característica importante de dizer: a gente se fez parte do território primeiro, da rede primeiro, e aqui a gente fazia essa provocação de não poder ter, de um dia a mais, ser um problema, assim. E aí eu fui realmente podendo aprender realmente sobre a rede, né, e com esses pacientes poder ir nos CAPs, levarem para fazer atividade, poder levar nos locais, né, e ir nas casas dos familiares. Todo esse trabalho, então, foi motivando muito. Realmente um trabalho muito intenso e muito difícil, né, desconstruir essa coisa mesmo do manicômio. Quem nunca viveu a rotina de um hospital não tem como saber. Uma rotina de reclusão. Não consigo ter isso na minha mente. Você morar no manicômio 20 anos, você não vê ninguém da sua família. Eu não sei como é que é isso, gente. Eu não consigo colocar isso na minha cabeça, porque é uma coisa assim tão marcante para quem passa por isso. Quantos pacientes nós tivemos aqui? Quantos pacientes estavam aqui na adolescência, gente? Né? Se criaram aqui dentro e agora nessa idade, né, eles estão conseguindo sair daqui, morar numa residência. O que é morar numa residência? Pra gente é tão simples, né? Mas para eles é um outro mundo. É um mundo que você vai no mercado. Muitos pacientes não sabem o que é o mercado. Sabe o que é o mercado? Ir lá ver uma fruta, botar na mão, cheirar, sentir um cheiro da fruta, da folha. É uma transformação. Falam em preconceito de gênero, em preconceito de cor, em preconceito, mas não falam em preconceito de... A segunda divisão inglesa, por exemplo, eles têm um símbolo aqui em que parte da renda dos jogos de futebol é para doença mental, é para manutenção do doente fora do hospício. Eu sempre morei no Meia e nunca poderia imaginar que eu pudesse trabalhar aqui no NISE. Aquela coisa de hospital de maluco, né? A gente sempre fica meio sem saber o que fazer. Aí quando eu vim pra cá eu fiquei meio assustado, como acho que todos ficam. E eu descobri que não é nada disso. Isso é uma lição de vida. Então a psiquiatria não é só uma palavra aqui que eu não gosto de falar, mas eu vou ter que falar aqui: maluco. Maluco são as pessoas que não sabem o que essas pessoas aqui dentro são. Lugares seguros, afetos seguros, né? Relações onde essas pessoas, esses sujeitos possam ter a mesma sensação de pertencimento, de contenção, mas que não seja pela via, né, do muro, do portão, só do medicamento, né? Que outras formas de contenção são possíveis, aí sim, na rede. É difícil até para colocar em palavras, mas assim, é notável, assim, é só no dia a dia, na rotina, do quanto estar fora do hospício já é extremamente terapêutico. Estar dentro de uma casa realmente já
vai ali dar acesso a memórias afetivas, entende? Então, eu acredito nisso. Eu acho que é quase que um resgate, alguma coisa que isso vem assim, quase que no automático. Quando pisa dentro dessa casa, e a gente fala, olha, isso aqui é a sua casa. E quando eles conseguem, de alguma forma, ter ali um comportamento bem diferente do que ele costumava ter, ele está dizendo, realmente, isso aqui é minha casa. Uma enfermaria psiquiátrica é um lugar muito difícil, é um lugar muito duro. Agora eu estou num CAPS, eu tenho dito isso, assim, né? O CAPS não é fácil, mas é de outra ordem, assim. Eu acho estranho quando as pessoas tentam, de fato, comparar as duas coisas. Não são coisas comparáveis. Mesmo um acolhimento noturno, né, em que você diz para o usuário que ele não pode sair e tal, o efeito do CAPS é diferente do efeito de um hospital. E é possível cuidar de um paciente em crise fora de um lugar tão parecido como o hospício. Qual é o pulo do gato, eu acho, de você conseguir... Por isso que você estabelece o vínculo. É você suportar. Você está ali disponível, mostrando para o paciente que você vai suportar junto com ele tudo aquilo que aquele sofrimento está causando a ele. Esse trabalho me ensinou isso também. Assim, a gente não pode querer tudo, a gente não pode querer muito, a gente pode querer ser suporte. E isso já é muita coisa, muita coisa. Muito desse trabalho só foi possível à medida que a gente avançou para a construção de um trabalho cada vez mais em rede. E aí um dispositivo-chave fundamental desse percurso foi a construção dos grupos de trabalho em 2012, para construir coletivamente os projetos tanto de chegada quanto de saída. Que os GTs foram talvez os espaços privilegiados de construção dessa rede e que foram fundamentais no processo de desconstrução asilar do Instituto. A supervisão ela começou a rolar, eu acho que em 2012, por aí, e um espaço assim totalmente fundamental, assim, precioso, né? A gente costumava tirar, se eu não me engano, era toda sexta-feira e era a sexta-feira sagrada, porque assim o espaço de supervisão era um espaço que era para poder falar das nossas questões, das demandas, trabalhar as nossas dificuldades, os nossos anseios, e foi um espaço valioso, que foi fundamental para a desconstrução de vários casos que ficaram aqui por muito tempo. A gente acaba se deparando com situações inusitadas no território com esse trabalho específico fora da enfermaria, né? Porque geralmente a gente, quando saía para acompanhar esses pacientes, a aposta era que mesmo em crise dava para acompanhar, e dava para acompanhar porque a gente acabava ali no meio das situações imprevisíveis, né? Criando uma certa rede ali no momento para poder garantir ali um suporte para o paciente e reverter a situação. Uma situação que muito inusitada, eu estava saindo de uma VD na Cidade Alta e chegando ali na Avenida Brasil, o paciente que eu estava acompanhando, ele tira a roupa no meio da rua, aí um taxista para e me presta socorro ali, eu entro no táxi com ele e consigo reverter a situação até chegar aqui no NAC. O AT fica à disposição do paciente, a serviço do paciente. Você empresta a escuta, com um toque. Eu tenho conseguido muita coisa, assim, com um toque ali no cabelo, ou na sobrancelha, ou em pegar na mão para fazer uma unha, o paciente relaxa tanto. E ali ele começa a falar mais. Às vezes é um paciente que nem se comunica tanto com a equipe. E dali vai abrindo coisas que você nem imagina que ele vai, né, produzir ali, e ele consegue. Apazigua aí, a crise muitas das vezes desaparece. Do jeito que ele vier, a gente cuida. Assim, para mim é bem gratificante, muito mesmo. Acompanhei, né, a saída desses pacientes para a moradia, a redução dos leitos, né. Foi muito importante também, eu acho que vale a pena falar do fechamento desse convênio, né,
que acabou com o convênio das clínicas SUS. Os pacientes vieram para o hospital e saíram daqui para uma desiste. Era muito importante isso. Quando eu penso assim que eu apaguei a luz da curta, aquilo para mim foi muito difícil. Muito difícil mesmo, Valéria. É isso, já tem 1 ano e meio, né? E é impressionante, assim, eu acho que tem alguma coisa daquele dia que restou ainda sem muita possibilidade de elaboração, eu acho, assim. Até hoje eu não consigo falar do fechamento. A enfermaria era um lugar muito paradoxal, assim, porque eu vivi provavelmente os piores momentos da minha vida lá, mas vivi coisas tão impressionantes, de tanta beleza, de cenas assim muito sutis e muito marcantes, muito lindas também, assim. Acho que o NISI tem muito disso, né? Assim, com muitas durezas que esses usuários viveram durante anos, uma vida inteira dentro do hospício, e de quanta vida também que era produzida durante o período que a gente podia estar com eles aí, construir história para além dos muros, né? E de resgatar a história que tinha anterior aos muros, né? E mesmo hoje, sei lá, eu me emocionando, tenho a lembrança de que a gente encerrou aquele ciclo de um certo alívio, né? E deu certo. Dói no coração, sabe? Dói porque a gente sabe que é uma conquista nossa, né? Mas a saudade também bate. Faz parte da nossa família, né? E tem clientes que a gente sente falta. É isso aí, gente. Senão eu vou acabar chorando aqui, vai ter problema aqui. Obrigado a todo mundo. E o último dia eu acho que foi uma condensação disso tudo, assim, porque a gente estava numa loucura para poder, de fato, dar destino para tantas pessoas, assim. A gente conseguiu, eu acho que, de um jeito que nem eu sei explicar como, mas organizar as coisas, chamar as pessoas na cidade. Então quem podia sair de alta, vamos organizar a alta, vamos organizar o que está faltando, vamos organizar a transferência, para as pessoas não ficarem soltas, podendo se deparar com uma coisa que a gente queria muito, mas que, como tudo na vida, não estava acontecendo do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente esperava, assim. Acho que o final da enfermaria era um desejo, mas ao mesmo tempo todo mundo imaginava que fosse ser de um jeito ideal. E nunca é, né? Então, eu acho magnífico, assim, isso ter acontecido por um problema estrutural. O manicômio é um problema estrutural. Então, não tinha como ser de outro jeito mesmo. Foi um dia marcante pra gente, um pouco difícil, porque não fazia parte do projeto aquele tipo de fechamento, né? Mas nós conseguimos continuar acompanhando. Agora eu estou no CAPS, no Clarice Lispector, com boa parte da equipe. E continuamos acompanhando alguns pacientes, e a maioria dos que já tinham saído, então, moram nas 9 RTs que tem dentro do CAPS. Então é especial acompanhar, assim, todo o trabalho, né, que teve. Eles saíram de um núcleo de crise, de um prédio, foram para uma moradia dentro do instituto e agora estão em residências fora, no território. E aí, quando a gente fecha também a curta permanência, né, tem um investimento também de profissionais para abertura de CAPS 3, que foi o EAT, que também teve esse investimento da gente. Foi um grande aprendizado, foi realmente um trabalho que mostrou quanto que é importante, né, você ter a escuta, de poder estar acolhendo a família, de estar acolhendo aquele usuário, que eu levo hoje também na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e levo isso em outros locais que eu trabalho, e que me fez realmente entender a delicadeza de algumas coisas da vida e poder valorizar realmente, né, o trabalho da equipe multiprofissional. Uma coisa que eu também gostei muito
Era o trabalho que a gente fazia com as clínicas da família, com os NASFs, que eu participei também de supervisão de território, então aquilo me fez me apaixonar mais ainda pelo SUS, o quanto que é importante esse trabalho, os CAPs, né, toda essa rede, o quanto que é um trabalho enorme, né, de formiguinha, e que vira um trabalho enorme e que, quando feito e tem a possibilidade de investimento nesse trabalho, ele funciona e muda a vida das pessoas, né? Quando recebi esse convite de estar no Clarice, eu obviamente não recusei e fui, e me sinto muito feliz porque eu acredito que a crise dá para ser acompanhada no território. Aquele local fechando, acho que abriu muitas portas aí fora aí para tratamento, né? Até para as pessoas pensar mesmo se ali era mesmo o local para se tratar alguém tantos anos, né? Por mais que a gente investisse no cuidado ali, o ambiente também fala muito, né? A perspectiva de fazer leito de CAPS 3, né? Transformar os CAPS 2 que a gente tinha no território em 3 para poder fazer uma desconstrução responsável, ela vem muito dessa experiência aí de acreditar que é possível as pessoas estarem em crise nos seus territórios, assim, né? É possível a crise ser tratada no território, é possível, a gente precisa ter suporte, mas é possível. E desse entendimento de que o grande problema estrutural que a gente tem como sociedade é a existência do manicômio, é a lógica manicomial. Não foi o prédio do HPAB, né? Do NAC. Isso foi feito de uma maneira muito tranquila, também com acolhimento a cada um, tanto funcionário quanto quem estava como paciente à época. Então, assim, cada pessoa seguiu com sua história. Foi um trabalho hercúleo, assim, absurdo, que eu acho que a equipe fez com brilhantismo, no sentido de conseguir fazer muitas articulações, né, ou acelerar as articulações que já estavam feitas num período mínimo, ainda segurando sua própria insegurança em relação a isso, né? Mas que eu acho que teve uma aposta que eu sou muito grata a essa equipe, porque conseguiu ter, de uma aposta na minha palavra e na da Érica, de que a gente ia fazer as coisas da maneira mais cuidada possível, assim, para cada um. Assim, as pessoas têm uma história, né? Então teve enfrentamento de luto. A gente, por mais que quem acreditava mais no final aí das internações quisesse isso com muito afinco, tivesse muito cansado e muito desejoso disso, a gente era uma equipe, né? E isso se desfez, né? De uma hora para outra, assim. Então precisou de muito cuidado e mútuo, e eu acho que isso teve, sabe? Sei que tem gente que concorda mais ou menos, tem os saudosistas, e acho que cada um tem que ter seu lugar mesmo e poder ouvir o que a galera também que não concorda diz de preocupação, poder ouvir o que a gente precisa avançar nos CAPs, como rede, não só nos CAPs, mas como rede, como sociedade. Quem trabalhou no NISE, quem conheceu de fato o NISE, sabia que em algum momento isso ia acontecer. E esse dia chegou. E é muito bonito de ver isso acontecendo. Parabéns aí a toda a equipe que seguiu com esse trabalho e que está aí podendo concluir aí esse processo.